do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Nós vamos ver aqui Elias, Moisés, Jesus. Jesus então se revela na forma real como ele é, luz. E ele fala o seguinte: Eis aqui Moisés, eis aqui Elias. Eu sou Deus de vivos e não de mortos. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Esta frase final está entre colchete. É uma ajuda que o autor colocou, que o tradutor colocou, para que haja o nosso entendimento. Então, muitas coisas que você está passando, como no caso hoje, estamos em consagração, estamos em jejum por um objetivo, por uma causa. E Deus então está vendo o nosso esforço, Ele está vendo o nosso jejum e Ele entrará com providência, providência necessária para o propósito que nós estamos. Olha, queremos isso, queremos aquilo, e Deus, conforme a vontade dEle, nos concede. Por isso, um jejum, você está jejuando, vá ler a Bíblia, vá ouvir louvores, faça seu trabalho de casa. Até tal hora estarei jejuando. Então, até tal hora, ouça louvores. Não tem nada para fazer? Leia a Bíblia, faça uma oração, converse com Deus. Esta é a consagração que você deve fazer durante o seu jejum. Amém? Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus:
O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Ao terceiro dia, primeiro dia sexta, ao segundo dia sábado, ao terceiro dia domingo, tá certo? E quando Jesus está falando isso, ele está preparando os discípulos. Foi o que eu disse numa ocasião. Quando Deus vai fazer algo que é do teu agrado, ele avisa. E também quando fará algo que não é do teu agrado, ele avisa da mesma forma, para que você esteja preparado, para que você não murmure, porque você não murmurando, a bênção vem mais rápida. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Lembra que eu falei lá atrás? Quando Saul disse para, ou seja, quando Davi enfrentou Golias, o que foi que Saul disse para ele? Se você vencer esse gigante, tu e a tua casa estarão livres de impostos. Então, Jesus é o que? Carnalmente descendente de Davi. Vamos pegar a história terrestre. Então, Jesus é descendente de Davi, portanto, ele é livre de impostos. Mas, para evitar confusão, muitas vezes devemos o que? Evitar confusão. Vamos engolir sapo, rãs, um monte de coisa. Para quê? Evitar confusão. Porque às vezes você quer discutir com o ignorante e muitas vezes quem sai perdendo é você mesmo. Não adianta discutir com pessoas ignorantes. Você tem que discutir com pessoas inteligentes. Pessoas que você fala meia palavra e eles entendem o correto. Não adianta você falar com pessoas uma frase inteira que elas não entendem uma letra. Aí você está perdendo tempo e está arriscado a sofrer duras consequências. Capítulo 18. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Jesus está sendo bem claro quanto às crianças. Em primeiro lugar, devemos ser como crianças, ou seja, sem maldade, sem malícia. E não podemos fazer tropeçar esses pequeninos, porque a criança é inocente. Se você começa a ensinar coisas erradas para as crianças, você está... É a mesma coisa que você pegar, ensinar uma ave, um papagaio, por exemplo, a falar palavrão. Você está pecando. O papagaio não sabe o que está falando.
Ele apenas repete o que você fala. Ah, é bonitinho, tal. Não é bonitinho, é feio, é horroroso. Você tem que ensinar coisas boas para os teus filhos, assim como as aves que estão perto de você, assim como os animais que estão perto de você. Você tem que tratar eles com carinho. Eu tive animais ferozes, não vou dizer feroz, mas eu tive animais bravos, mas nunca morderam uma criança, nunca morderam um adulto. Devemos então o quê? Cuidar das coisas de Deus, devemos instruir na direção certa. E agora estão fazendo o quê? Ensinando coisas erradas para as crianças. Ah, você não é isso, você é aquilo. Como que eu não sou isso? Eu sou como eu nasci. Eu não sou aquilo, eu sou isso. Aí a criança vai crescendo com uma confusão na mente, não sabe o que é, não sabe o que não é. Lá na frente ela erra. E Jesus está sendo bem claro. Ai dos que fizerem tropeçar um desses pequeninos. A culpa não vai para os pequeninos, a culpa vai para a pessoa que fizer tropeçar. Aviso já foi dado. Quando ele fala, arranca se um dos teus olhos te faz tropeçar, como que um dos olhos faz se os dois estão na mesma direção? Isso é simbólico. Se um olho erra, o outro erra junto. Então Jesus está dizendo: se você sabe que tal coisa é errada, não faça. Não é para chegar e arrancar literalmente, é para arrancar simbolicamente. Não, eu não vou ver aquilo porque aquilo é injusto. Eu não vou ver aquilo porque aquilo não é bom. Da mesma forma, falar, agir, fazer o que não é bom, não faça. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Mais uma vez, tá? Não deixa a criança se perder, porque a culpa será tua. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, mais uma vez, você cometeu um erro, ou aquela pessoa cometeu um erro. Aí você vai, chama a atenção dela. Ela não quer te atender. O que você faz? Você leva até o teu pastor, você leva até o responsável pela congregação que você está ali congregando. Ótimo, mas você tem que fazer o quê? Levar 2 ou 3 testemunhas.
Não vá sozinho. E também você não vai falar, olha, você vai falar isso, fazer aquilo, como Jezabel fez. Arrumou testemunhas falsas para que Nabote fosse apedrejado e Acabe ficasse com a vinha dele. Tá certo? Não. Arrume 2 ou 3 testemunhas. Qualquer coisa, você fala assim, o senhor mesmo pode ir lá e comprovar. Ah, então eu vou lá e vou comprovar, já que você está falando. Se a pessoa vai e não é comprovado o fato, é mentira. Mas se for comprovado o fato, amém. Nunca minta, nunca difame ninguém. Tente resolver. Se você não pode, passe para alguém que possa. E não acrescente, não diminua. Conte exatamente o que você viu. Ah, eu vi tal coisa. Mas preste atenção. Veja e ouça. Passe a informação correta. Não passe pela metade. Porque o mentiroso, o falsário, será você. E quando Jesus disse 70 vezes 7, não significa 490 vezes. Seria tantas vezes quantas necessárias. Se teu irmão pecou contra você durante 365 dias, opa, perdoe 365 dias. No ano seguinte, ele pecou os outros 365 dias, perdoe também. Ou seja, o perdão ele é infinito. Enquanto perdurar a vida, o perdão é infinito. E aí depois as consequências serão resolvidas no reino celeste. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não adianta você falar, eu perdoei. Às vezes nós temos mágoa. Você chega, você ajuda a pessoa, você faz de tudo pela pessoa. Aí você, uma coisa qualquer, passa por uma tribulação, passa por uma dificuldade e você não encontra uma mão amiga para te ajudar. Aquela dificuldade vai aumentando, e aquela pessoa que você ajudou, que você fez um monte de coisa para ela, anos de dedicação, sabe o que ela faz? Você não presta, você é isso, você é vagabundo. Não, não é assim. Veja a situação da pessoa. Quando ela estava te ajudando, ele era vagabundo. Quando ela fazia algo para você, ele era imprestável. Não, não é assim. Por quê? Aí você vê o caráter da pessoa. Nessas horas, Deus mostra, olha aquele que você ajudou, quem é? Olha aquele que para quem você fez tanto. Qual o reconhecimento? Nenhum. E Deus não está vendo? Deus não marcou? Deus marcou dia, Deus marcou hora, Deus marcou local, Deus marcou atitude, Deus marcou palavras. Está tudo ali.
Não, não sei o que lá. Mas, olha aqui, ó. Você não lembra disso? Claro que lembra. Lembra e vai, ó, vou cobrar isso aqui. Portanto, haja corretamente. Muito corretamente.